A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Só ela mostra o caminho do céu, que livro incomparável. Olá, irmãos, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Estamos iniciando mais um estudo bíblico às quintas-feiras. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos orar? Agradecemos, Senhor, mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. Conduz-nos, Senhor, neste estudo, através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Na semana passada, nós terminamos o capítulo 1 da carta aos Efésios. Hoje vamos iniciar o capítulo 2. Vamos fazer então a leitura do capítulo 2, versos 1 a 10. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, verso número 1 do capítulo 2 de Efésios. No primeiro capítulo da carta, o apóstolo Paulo fala da nova vida dos Efésios, das bênçãos que herdaram por pertencer a Cristo, do Espírito que habita em seu interior, da supremacia de Cristo e tudo para a glória de Deus. Neste capítulo 2, o apóstolo começa falando sobre os Efésios antes de crerem em Cristo. Situação de todo aquele que ainda não entregou a vida a Cristo, e o apóstolo prosseguirá falando sobre os propósitos de Deus, a começar pela salvação do ser humano. Então, neste verso primeiro, falando sobre o passado dos Efésios, o passado de todos nós antes de termos crido em Jesus, antes de termos aceitado
o Filho de Deus como nosso Salvador pessoal e recebido como Senhor, qual que era então o nosso passado? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vocês estavam mortos. Essa realidade pertence ao passado na vida dos Efésios. Pertence ao passado na vida de todo aquele que creu no Filho de Deus. Mortos, simbologia para retratar o estado de putrefação espiritual, condição moral e espiritual de pessoas separadas da vida de Deus. Portanto, condição moral e espiritual muito negativas. Mortos aqui não significa inconsciência ou incapacidade de perceber as coisas que acontecem à volta desse morto espiritual. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. As transgressões e pecados retratam a situação espiritual desse morto, o quão afundados na lama. Em relação aos que creram em Jesus, eles estavam. Em relação àqueles que ainda não creram em Jesus, não receberam o Evangelho preparado por Deus para nós, estes se encontram ainda na situação de mortos espirituais. Lembrando que morto significa teologicamente separado. Morto espiritual, separado de Deus em termos espirituais. Nenhuma comunhão com o Deus vivo, nenhum relacionamento com o Deus vivo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, nos quais se refere às transgressões e pecado, ou seja, nessas transgressões e pecados, os efésios costumavam viver. Todo aquele que creu em Cristo um dia antes de ter tomado essa decisão, costumava viver. Quando seguiam a presente ordem deste mundo, costumavam viver, então, era o estilo de vida dos efésios, era o estilo de vida de todo aquele que, tendo crido em Jesus, antes vivia dessa forma. E quando nós lemos nos quais costumavam viver o estilo de vida dos efésios, mostra também que não é literal estavam mortos lá, do primeiro verso. Eles seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Quando seguiam a presente ordem deste mundo, quando seguiam o estilo de vida do mundo sem Deus. Este era o estilo de vida que os efésios seguiam. Estamos falando do passado, algo antes de terem aceitado a Jesus. Seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, Satanás.
chamado por Jesus de príncipe deste mundo, em João 14, verso 30. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Jesus fala isto aos 11 discípulos escolhidos por ele, já naquele momento em que ele está lhes transmitindo as palavras finais antes de ser preso e crucificado. Príncipe do poder do ar, então, Satanás, chamado pelo próprio Jesus de príncipe deste mundo. Do poder do ar. Não é um mero inimigo limitado à terra. Muitos pensam que Satanás é adversário apenas aqui na terra, que ele está limitado à terra. Mas em Efésios 6, verso 12, nós lemos lá sobre, aqui a própria carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6 mais à frente, verso 12, sobre as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós lemos naquela passagem, Efésios 6, 12, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então está aí, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. As forças espirituais do mal, elas não estão presas à terra, a este mundo que nós vivemos, mas a nossa luta, que não é contra pessoas, carne e sangue, seres humanos, significa isto, as pessoas. Nós não lutamos contra as pessoas, mesmo aqueles pecadores afundados em pecado e que vivem nos agredindo. Nossa luta não é contra eles, mas contra os poderes e autoridades que os dominam, os poderes e autoridades dominadores deste mundo de trevas. É contra estas forças espirituais do mal nas regiões celestiais que nós lutamos, que nós temos então aqui os Efésios e todo aquele que hoje pertence a Jesus, no passado, antes de ter entregado suas vidas a Jesus, vivíamos como? Em transgressões e pecados, seguindo a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, força que não está limitada a este mundo, à terra, mas está nas regiões celestiais. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Olha que característica clara aí daqueles que não pertencem a Jesus. Se você pertence a Jesus, não pode ter como característica a desobediência a Deus, porque o príncipe do poder do ar, o Espírito, aí que está atuando nos que vivem neste mundo, presente momento, presente e ordem, ele atua nos que vivem na desobediência. Não é a característica nossa sermos desobedientes ao nosso Pai. E nós lemos ainda neste verso 2,
quando seguiu a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora, o espírito que neste exato momento está atuando nos que vivem na desobediência. Agora, nesse momento, esse espírito atua naqueles que vivem na desobediência. Verso 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Então, o apóstolo Paulo aqui vai salientar o que estamos falando desde o início desse estudo, relacionado ao nosso passado sem Cristo. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Olha o que nós lemos aqui. Primeiro, anteriormente, todos nós. O apóstolo Paulo escreve aqui aos Efésios, mas ele é um representante dos judeus. Então ele diz judeus e gentios, todos os povos, todas as pessoas. Seguíamos os desejos e pensamentos da carne. Vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Carne, natureza humana, natureza decaída do ser humano. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, devido ao estilo de vida totalmente contrário à vontade de Deus, estilo de vida que agride a santidade do Senhor. Por isso, merecedores da ira. Quanta gente não gosta desta parte. Quanta gente não gosta que nós falemos, que nós mencionemos a palavra inferno. Quantos acham que isto é muito cruel, que esta é uma mensagem negativa, mas não é uma mensagem negativa, e sim uma mensagem real, verdadeira. O inferno existe. E o que nós lemos aqui é que nós também vivíamos dessa forma. Nós éramos merecedores da ira. Que o apóstolo está dizendo que aqueles que ainda não receberam a Jesus no seu coração são merecedores da ira, porque ainda não entregaram sua vida a Jesus, não pediram perdão dos seus pecados, não foram reconciliados por meio de Jesus com Deus. E se não foram reconciliados com Deus, estão separados. Por isso são merecedores da ira, porque em Cristo esta ira é afastada. Em Cristo nós recebemos perdão, somos remidos, lavados, purificados, justificados. Podemos, a partir daquele momento em que tomamos essa decisão de pertencer a Cristo, podemos, a partir desse momento, caminhar com Ele, ter a companhia do nosso Deus. O Evangelho é isto. Já se diz que o Evangelho não é um bom conselho, e sim uma boa notícia. O Evangelho é boa notícia de salvação. E olha, se é uma notícia a ser propagada, é uma notícia que diz que aquele que rejeita o presente de Deus não tem como fazer parte, tomar parte no presente que é Jesus. Exatamente o foco desta boa notícia do Evangelho, porque em Cristo nós nos reconciliamos com Deus. Por isso, merecedores da ira. Vamos olhar mais uma vez para a Bíblia.
Agora Romanos 1, versos 18 a 20, e depois Romanos 2, verso 5, o que o próprio apóstolo Paulo ali na carta aos Romanos fala sobre a ira de Deus em relação àqueles que o rejeitam, aqueles que propositalmente vivem da forma que querem viver, deliberadamente escolhem ficar com o mal. Nós lemos então na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 18 a 20. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Verso 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Quando nós olhamos para o céu e contemplamos as estrelas, como na própria imagem que temos aqui do lado, quando pensamos na organização deste universo, tudo isto fica patente. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente. Os detalhes da natureza que nós presenciamos são compreendidos por meio dessas coisas criadas. O poder de Deus, a sua natureza, a sua existência. De forma que tais homens são indesculpáveis, diz o apóstolo Paulo. E o verso seguinte, Romanos 2, verso 5, olha como ele se descortina. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Haverá um julgamento da parte de Deus, haverá um julgamento justo. E se o julgamento é justo, o que vai acontecer com quem rejeita Deus, com quem sempre o rejeitou, com quem não quis saber de Jesus, com quem não quis saber do Evangelho, com quem preferiu desprezar o Senhor e ficar na desobediência, viver na imoralidade? Estas pessoas, como diz o apóstolo Paulo aqui, e falando aí diretamente àqueles que ensinavam a lei, mas não eram exemplo, porque neste capítulo 2, Paulo escreve aos judeus. Então ele diz, por causa da sua teimosia, do seu coração obstinado, teimoso, você está acumulando ira contra si mesmo. Assim é todo aquele que despreza Deus e permanece desprezando. Esta pessoa acumula ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus. A Bíblia fala sobre a ira de Deus. Por que não vamos ensinar isto? Por que não vamos falar que esta é, infelizmente, a triste realidade? Infelizmente, porque há pessoas que vão rejeitar a palavra de Deus e vão sofrer a sua ira no dia do seu justo julgamento. Romanos 2, verso 5. É o que nós lemos. Pessoas que deliberadamente escolhem ficar
com o mal. Vamos prosseguir. Verso 4. Todavia, Deus é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou. Esta é a parte tremendamente boa, a parte tremendamente compensadora, mas é importante que as pessoas deem ouvidos à palavra de Deus para desfrutarem desta providência de Deus. Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Deus, em sua misericórdia e amor, move sua graça em nosso favor. O que Deus faz então? Verso 5. Deu-nos vida juntamente com Cristo. E quando, em que momento Deus fez isto? Paulo continua. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. O que Paulo está salientando aqui? Deus nos deu vida com Cristo quando nós estávamos mortos em nossas transgressões, quando nós vivíamos na desobediência, quando nós não queríamos saber de Deus. O Senhor deu vida a quem estava morto em transgressões. Deu oportunidade a quem não merecia. Por isso o apóstolo Paulo fala aqui no finalzinho do verso 4. Do verso 5. Pela graça vocês são salvos. Porque a iniciativa é de Deus. É por sua graça. Graça, este atributo de Deus. Ele significa presente, dado, sem merecimento da parte daquele que o recebe. A nossa salvação, então, ela é presente de Deus sem que nós mereçamos. Isto é, graça, sem levar em conta o nosso estado. Isto é, graça. Romanos 5, 8. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo se entregou por pecadores. Cristo se entregou por pessoas que eram merecedoras da ira de Deus. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Isso é o que significa: pela graça vocês são salvos, favor imerecido, recebido de Deus. Romanos 6, versos 1 a 10, relata essa providência de Deus em nosso favor. Mas nós não vamos a este texto. Você pode fazer esta leitura oportunamente. O apóstolo continua falando agora desta tão grande providência de Deus em nosso favor. Ele diz: Deus nos ressuscitou com Cristo. Olha aí como se deu esta graça de Deus em nosso favor. Ele nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vamos entender um pouco deste presente tão precioso de Deus para pessoas não merecedoras, para você e para mim. E olha, percebamos como realmente Deus é amor. Quem aí no mundo diz que Deus é amor, tem razão. Deus é amor e tomou uma providência que jamais qualquer um de nós, mesmo tendo o poder dele, jamais tomaríamos. Por quê? Não é apenas a questão de poder, mas de amor, de misericórdia,
de compaixão. A graça de Deus é tudo isso em favor de pessoas, obviamente, que não merecem. Isso faz parte do conceito. Deus nos ressuscitou com Cristo. O que isso significa? Jesus morreu por nós, Jesus ao terceiro dia ressuscitou, venceu a morte e, como Deus decretou nossa salvação, Ele já considera isto. Quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Isso significa, sabe o quê? Que com Ele também morremos. Cristo morreu, com Ele nós morremos, porque Ele fez isto por nós, em nosso lugar. Quando Ele volta à vida, Ele nos dá a nova vida. É assim que nós ressuscitamos com Cristo. E Paulo continua: com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Notemos agora o tempo passado utilizado aqui para falar de uma situação em termos de fato futura para nós, porque acontecerá na consumação de todo este plano de Deus. Nós já somos salvos, já estamos salvos, porque entregamos nossa vida a Jesus. Agora, o ressuscitar vai acontecer lá na frente, porém para Deus isto é já consumado, porque já entregamos nossa vida a Jesus. Ele já considera isto como passado, por isso Paulo fala desta forma. O tempo aqui é passado, Deus nos ressuscitou, embora sabemos que isto, em termos de corpo físico, vai acontecer lá na frente. Já é decreto de Deus, já é seguro, já é certo, é esperança viva. Por isso o tempo aqui utilizado é passado para falar de uma situação, a nossa ressurreição futura já está conquistada, já está garantida. Em termos práticos, em termos de vida espiritual, nós já morremos para o mundo, já vivemos para uma nova vida, fomos batizados em Cristo. Quando cremos nele, recebemos o Espírito Santo. Então aquilo que em termos físicos vai acontecer lá na frente, em termos espirituais, já é realidade. Por isso também o passado é utilizado aqui pelo apóstolo Paulo. Nossa ressurreição e nosso assentar nos lugares celestiais vai acontecer lá na frente. Mas a nova vida em Cristo nós já vivemos. Assentar nos lugares celestiais, reinar com Cristo. Olha a preciosidade dessa providência de Deus, que Deus diz aqui então. Ele, que o apóstolo Paulo diz aqui então, acerca do que Deus fez por nós. Deus nos ressuscitou com Cristo, ou seja, nos deu nova vida. Com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, é onde nós estaremos com Cristo, assentados, reinando. Vamos ver Colossenses 2, versos 12 e 13. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. Olha aí, vamos perceber essa questão espiritual que nós salientamos aqui. No batismo nós somos sepultados com Ele. Quando nós aceitamos a Jesus, fomos sepultados com Jesus. E o batismo simboliza isto, nossa morte para o mundo e nossa ressurreição para Cristo, assim como Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia e fez isto por nós. Isso aconteceu então quando vocês foram sepultados com Ele no batismo e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que os ressuscitou dentre os mortos, nos ressuscitou para uma nova vida, e isso vai acontecer em termos bem físicos e reais na consumação dos séculos. Verso 13. Quando vocês estavam mortos em pecados, olha aí agora o aspecto bem espiritual disto e porque também pode-se falar que isto é utilizado em termos passados. Vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, em seus delitos,
Deus os vivificou. Vivificar significa dar vida novamente, dar nova vida, trazer a vida. Nós viemos da morte para a vida, da morte espiritual, de separação de Deus para a presença de Deus, de mortos em transgressões e pecados para a vida com Cristo. Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. É por tudo isso que o apóstolo Paulo usa aqui o passado para se referir àquilo que Jesus fez por nós e que em parte vai acontecer lá no futuro. Nós vamos nos assentar nos lugares celestiais em Cristo no futuro. Ele já está lá, mas também já se considera este um lugar nosso. Deus então nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Aqueles que se incomodam quando nós falamos da ira de Deus, aqueles que gostam só de ouvir a parte boa da mensagem, precisam lembrar que Deus é justo. Precisam lembrar que realmente é grandiosa a providência de Deus para conosco, em nosso favor. É maravilhosa a providência de Deus na salvação que nós temos em Cristo. Deus, lemos aqui, Ele quer mostrar nas eras que hão de vir a sua incomparável riqueza, a incomparável riqueza de sua graça. E Ele demonstra isto na sua bondade para conosco em Cristo Jesus, nos fazendo assentar em Cristo, com Cristo, lá nas regiões, nos lugares celestiais. Nas eras que hão de vir, então, bem-aventurança eterna com Cristo no futuro. As eras que hão de vir, essas eras que hão de vir, lembram-se do que significa bem-aventurança? Mais que feliz. Era em que, mais que felizes na eternidade, estaremos com Cristo. No futuro, estaremos com Ele. Por quê? Porque Deus nos enviou o presente Jesus. E nós, agradecidos, o recebemos. Algum merecimento de nossa parte? Nenhum. Isto é pela graça de Deus. Graça incomparável em sua riqueza. Graça abundante. Graça que cobre pecados. E é sobre esta graça que nós temos o apóstolo Paulo falando agora no verso 8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Vocês são salvos pela graça, porque Deus quis que fosse assim. Quando vocês creem em Cristo. E esta salvação, ser salvo pela graça, não vem de vocês, é dom, é presente, é dádiva de Deus. Graça é isso, favor imerecido. Recebemos a salvação de Deus sem qualquer merecimento de nossa parte. Vocês são salvos pela graça, salvação da ira de Deus. Aqueles que reclamam da mensagem que fala que Deus um dia vai demonstrar a sua ira por aqueles que rejeitaram a Jesus. Olha o remédio aqui. Nós somos salvos desta ira pela graça de Deus.
salvos da ira, salvos da escravidão do pecado, salvos para uma nova vida em Cristo, vida de santidade, vida de pureza de coração, salvos para estarmos com Cristo eternamente, salvos para esta reconciliação com Deus. Perdido está afastado, já falamos sobre isto. Morte espiritual significa isto, afastados de Deus. Vocês são salvos pela graça, a graça de Deus, bondade, favor imerecido, amor perdoador. Apaga, leva ao esquecimento as transgressões, os muitos pecados. Não é por merecimento, é presente, é dádiva, é dom de Deus. A salvação é presente de Deus para aquele que crê. O apóstolo continua no verso 9: vocês são salvos pela graça de Deus. Ora, favor imerecido não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém trabalha para obter salvação. Ninguém faz para merecer salvação. A salvação não é conquistada por obras praticadas por nós, não é recebida por mérito, por merecimento nosso. O verso 9 explica o 8. Esses dois versos muito conhecidos de muita gente. Somos salvos pela graça por meio da fé, e esta salvação, ela não é conquistada por nós, ela é dada, é presente de Deus. Ela não vem por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém diga: eu consegui, eu conquistei, eu sou melhor que você. Não. Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Muitos lembram-se dos versos 8 e 9, mas não se lembram do verso 10. Também muito importante, está aqui nesta carta aos Efésios. Somos criação de Deus. Aqueles que crerão em Jesus, aqueles que foram salvos, porque aqui está falando de nova criação, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ou seja, os salvos são criação de Deus em Cristo. Aquele que vai estar um dia na eternidade com Cristo, estes são criação de Deus em Cristo Jesus. Mas sabe para quê, enquanto nós estamos neste mundo? Para a prática de boas obras. O que isto significa? Estas boas obras, elas foram preparadas também de antemão. Lembram-se do capítulo 1, aquela primeira parte em que Deus preparou muitas coisas para os escolhidos, e Ele próprio os escolheu antes da criação do mundo. Assim é também estas obras preparadas por Deus de antemão para que nós as praticássemos. Então, os salvos são criação de Deus em Cristo Jesus para a prática de boas obras. Estas obras que já foram preparadas de antemão por Deus. As boas obras são praticadas por quem é salvo e não para ser salvo. Este verso 10, ele esclarece também o verso 9, que diz que nós não somos salvos por obras, para que ninguém se glorie, mas o salvo, ele pratica boas obras, porque ele é salvo. Isto é plano de Deus. As boas obras são praticadas por quem é salvo, as boas obras não são praticadas para quem quer ser salvo. Vamos falar assim para não trazer confusão. Então, boas obras não salvam. Boas obras são praticadas por quem é
salvo. Há pessoas que não são salvas e também praticam boas obras. São pessoas bondosas em termos aí naturais. Mas estas não são as boas obras preparadas de antemão por aqueles que são criação de Deus realizada em Cristo Jesus. As boas obras foram preparadas por Deus de antemão, é propósito de Deus, para a nova criatura, para o novo nascido praticar. Falamos aí da salvação que temos em Cristo Jesus. Falamos do plano de Deus em nosso favor. Começando ali no verso 1, os 10 versos que nós lemos terminam nos trazendo para este final. O que nós vimos então? Que nós estávamos mortos em nossas transgressões e delitos, mas Deus enviou o seu Filho, nós fomos alcançados pela graça de Deus, e isto o apóstolo Paulo apresenta como passado, por causa da nossa nova vida em Cristo, algo que já vivemos no presente, e por causa também do decreto de Deus, ou seja, é apenas uma questão de tempo para que estejamos na eternidade, assentados nos lugares celestiais, reinando com Cristo. Então o apóstolo Paulo fala de afundados em transgressões, mortos em nossos pecados, a nova criação em Cristo, assentando-nos com Ele nos lugares celestiais. Tudo porque Deus é amor, tudo porque Deus é misericórdia. Deus é um Deus de graça, que age em favor de pessoas que não merecem. E Paulo termina falando: vocês são salvos pela graça, não por obras. Vocês são salvos quando vocês creem em Jesus. Deus dá a salvação a vocês. Salvação não vem de obras, mas as boas obras foram preparadas para aqueles que entregaram suas vidas a Jesus. É uma forma de fazermos diferença neste mundo. É uma forma de pregarmos o Evangelho também com as nossas atitudes, de alcançarmos outras pessoas. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado pela participação de cada um de vocês. Agradecemos também a presença daqueles que nos visitam. Vocês nos honram com a visita de vocês. Estamos terminando mais um estudo bíblico às quintas-feiras. Vamos orar e assim encerrar este estudo. Obrigado, Senhor, mais uma vez por este estudo que nós pudemos realizar hoje. Obrigado pela salvação que nós temos em Cristo. Obrigado por tão grande providência. Sabemos que não somos merecedores. Sabemos que fomos resgatados porque o Senhor é Deus de amor. E agradecemos a Ti. Pedimos que o Senhor nos ajude a transmitir esta mensagem àqueles que também precisam ainda ser resgatados. Que possamos transmitir Teu recado, Teu Evangelho, com palavras e com as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, o livro incomparável. Eu amo a Bíblia, a palavra de Deus, que livro incomparável. Amém.